Imagina um motor elétrico tão eficiente que aproveita mais de 97% de toda a energia que consome. Quase nada é desperdiçado. Quase nada se perde. É como ter um copo d'água que nunca entorna uma gota sequer. Parece impossível, né? Pois é exatamente isso que a BYD acaba de apresentar para o mundo, e a indústria automotiva inteira ainda está tentando entender o que aconteceu. Em abril de 2025, a BYD subiu em um palco na China e fez um anúncio que parou o setor automobilístico global. Não foi um carro novo. Não foi uma bateria mais barata. Foi um motor. Um único motor elétrico chamado Super E-Motor. E os números que vieram com ele fizeram engenheiros de todo o mundo olharem para a própria tecnologia e pensarem: a gente estava fazendo errado o tempo todo. Eficiência de 97,5%. Rotação máxima de 30.000 rotações por minuto. Tamanho menor que qualquer concorrente no mercado. Peso reduzido. Custo de produção mais baixo. Pode parecer só uma lista de especificações técnicas, mas deixa eu te mostrar o que isso significa na prática, porque isso muda absolutamente tudo. Hoje, a maioria dos carros a combustão desperdiça mais da metade da energia do combustível só em calor. É como jogar dinheiro fora enquanto você dirige. Os motores elétricos já eram muito melhores nisso. Mas mesmo os melhores do mercado ficavam na faixa de 90% a 95% de eficiência. A BYD acabou de pular para um patamar que muitos especialistas diziam que era impossível alcançar antes de 2030. E aqui está a parte que ninguém está falando abertamente: isso não é só sobre carros elétricos. Isso é sobre quem vai controlar o futuro da mobilidade no planeta. Sobre qual país vai ditar as regras da próxima era automotiva. Sobre milhões de empregos, bilhões de dólares e uma corrida tecnológica que já começou. E você está assistindo ao vivo. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários: você já consideraria trocar seu carro por um elétrico se ele fosse tão eficiente quanto esse motor promete? Quero saber sua opinião. Porque o que vem a seguir vai te fazer pensar diferente sobre tudo isso. Tudo bem, vamos entrar de cabeça nisso. Mas calma, eu prometo que não vou te encher de termos técnicos impossíveis. Vou explicar de um jeito que qualquer pessoa entende. Porque a verdade é que, quanto mais simples eu explicar, mais impressionante vai parecer. E vai parecer muito impressionante. Primeiro, pensa assim. O motor elétrico funciona convertendo energia elétrica em movimento. Parece simples, mas o desafio enorme que todos os fabricantes enfrentam é que, durante essa conversão, uma parte da energia sempre se perde. Vira calor, vira vibração, vira ruído, desaparece no ar. E por décadas, ninguém conseguia evitar isso de verdade. O Super E-Motor da BYD ataca esse problema de um jeito completamente diferente. A empresa repensou o design interno do motor do zero. Usou um novo tipo de enrolamento, que são as bobinas de fio dentro do motor, chamado de enrolamento Air-Pin de alta densidade. Esse design permite que mais corrente elétrica passe com muito menos resistência. Menos resistência significa menos calor perdido. Menos calor perdido significa mais eficiência. E mais eficiência significa que cada gota de energia da bateria vai direto para as rodas, não para o espaço. Mas não parou aí. A BYD também redesenhou completamente o sistema de resfriamento do motor. Em vez de resfriar só por fora, o novo sistema resfria por dentro, direto onde o calor é gerado. É a diferença entre colocar gelo em volta de uma lata quente e colocar gelo dentro dela. O resultado é um motor que trabalha em temperaturas muito mais estáveis, dura mais tempo e mantém a eficiência mesmo em condições extremas de uso. E tem mais um detalhe que poucos estão destacando: esse motor gira até 30.000 rotações por minuto. Para você ter uma ideia, os melhores motores elétricos do mercado giram em torno de 20.000 a 22.000 rotações por minuto. Isso é uma diferença gigante. Mais rotação significa mais potência em um pacote menor e mais leve. Significa que a BYD conseguiu fazer um motor mais poderoso, mais eficiente e ainda mais compacto ao mesmo tempo. 3 vantagens em um único produto. Isso não acontece por acidente. E se você acha que isso já é impressionante, espera até ver os números reais que esse motor entrega. Porque aí sim,
A história fica absurda. Tem momentos na história da tecnologia em que um número aparece e muda tudo. Quando a Apple anunciou que o iPhone tinha uma tela de 3,5 polegadas multitoque em 2007, parecia ficção científica. Quando a Tesla disse que o Model S ia de 0 a 100 em menos de 3 segundos rodando só na elétrica, ninguém acreditou. E agora, em 2025, a BYD está jogando números na mesa que estão causando exatamente o mesmo efeito no mundo automotivo. Vamos falar de eficiência primeiro. O Super E-motor da BYD atinge 97,5% de eficiência energética. Isso significa que de cada 100 unidades de energia que saem da bateria, 97,5 viram movimento real. Só 2,5 se perdem. Para comparar, um motor a combustão convencional aproveita, em média, entre 30% e 40% da energia do combustível. O restante vira fumaça, calor e barulho. Literalmente jogado fora enquanto você dirige. Mesmo os melhores motores elétricos do mercado antes desse anúncio ficavam entre 94% e 96% de eficiência. A BYD pulou esse limite com folga. Agora vamos falar de velocidade de rotação. 30.000 revolutions per minute. Parece só um número, mas deixa eu colocar em perspectiva. O coração humano bate cerca de 60 a 100 vezes por minuto. Esse motor da BYD gira 30 mil vezes por minuto. É como se ele pulsasse 500 vezes por segundo. E faz isso de forma estável, controlada e eficiente. Nenhum motor elétrico de produção em massa chegou perto disso antes. A densidade de potência também quebrou recordes. O motor entrega 320 kW por litro de volume. Traduzindo, ele gera uma quantidade absurda de potência em um espaço minúsculo. Isso permite que os engenheiros da BYD coloquem motores mais potentes em carros menores, sem aumentar o peso ou o tamanho do veículo. É a diferença entre carregar um motor de caminhão e carregar um motor do tamanho de uma mochila que faz o mesmo trabalho. E aqui vem o número que talvez seja o mais importante de todos para o mercado. O custo de produção caiu significativamente. A BYD não divulgou os valores exatos, mas analistas do setor estimam que o novo design reduz o custo de fabricação do motor em até 20% comparado às gerações anteriores. Em uma indústria onde cada dólar conta e as margens de lucro são apertadas, isso é uma vantagem competitiva brutal. Junta tudo isso, mais eficiente, mais rápido, mais compacto, mais barato de produzir. Esse é o pacote completo. E quando você tem esse pacote completo em mãos, as consequências vão muito além de um motor melhor. Elas chegam direto no coração das maiores montadoras do mundo. E algumas delas estão com medo. Medo de verdade. Aliás, se você quer continuar por dentro das tecnologias que estão mudando o mundo antes de todo mundo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque o que a gente vai explorar nos próximos meses vai deixar muita gente de queixo caído, e você não vai querer ficar de fora. Mas voltando à história, por que exatamente as gigantes do setor estão em alerta máximo? Vamos ser diretos aqui. O mundo automotivo é um dos setores mais competitivos, mais caros e mais orgulhosos do planeta. Montadoras como Toyota, Volkswagen, Mercedes e General Motors construíram impérios ao longo de mais de 100 anos. Elas investiram trilhões de dólares em tecnologia, em fábricas, em engenheiros, em pesquisa. Elas acreditavam que sabiam exatamente onde o mercado estava indo e como chegar lá primeiro. E então a BYD apareceu com esse motor. E tudo mudou. Vamos começar pela Tesla. Por muito tempo, a Tesla foi considerada a referência absoluta em tecnologia de motores elétricos. O motor do Model S Plaid, lançado em 2021, era visto como o estado da arte do setor. Efficient Patente Compacto. Elon Musk chegou a dizer que era o melhor motor elétrico já construído para um carro de produção em massa. Mas o Super E-motor da BYD supera o Model S Plaid em eficiência energética, em rotação máxima e em densidade de potência. Em apenas 4 anos, a BYD não só alcançou a Tesla, ela ultrapassou. Agora pensa no impacto disso. A Tesla construiu sua marca inteira em cima da ideia de ser a mais avançada tecnologicamente. Ser a número 1 em inovação elétrica é a essência da identidade da empresa.
Quando outra companhia chega e planta uma bandeira mais alta nesse território, o efeito não é só tecnológico. É de imagem, é de mercado, é de confiança do investidor. Mas a Tesla não é a única preocupada. A Toyota, maior montadora do mundo em volume de vendas, está em uma posição delicada. A empresa apostou durante anos na tecnologia híbrida como ponte para o futuro elétrico. Foi uma estratégia inteligente por muito tempo. Mas quanto mais eficiente e barato o motor elétrico puro se torna, menos sentido faz o motor híbrido. A BYD está acelerando esse processo de um jeito que a Toyota não esperava tão cedo. A Volkswagen tem seus próprios problemas. A montadora alemã investiu bilhões na plataforma MEB, sua base para carros elétricos. Mas os veículos elétricos da Volkswagen têm enfrentado críticas por autonomia e eficiência abaixo do esperado. Com o Super E-motor da BYD no mercado, a diferença tecnológica entre os produtos europeus e os chineses ficou ainda mais visível. E isso dói. Dói financeiramente e dói no orgulho de uma indústria que se considerava a mais avançada do mundo por décadas. E aqui está o ponto que poucos falam abertamente: a BYD não é só uma montadora. Ela é uma empresa de tecnologia que também faz carros. Ela fabrica suas próprias baterias, seus próprios chips, seus próprios motores, seu próprio software. Ela controla toda a cadeia de produção de ponta a ponta. Isso significa que quando ela inova em uma área, o benefício se espalha por toda a linha de produtos muito mais rápido do que em qualquer concorrente ocidental. A Toyota precisa negociar com fornecedores. A Volkswagen precisa adaptar parceiros externos. A BYD simplesmente decide, projeta, produz e lança. A velocidade com que ela consegue transformar uma inovação em produto final é algo que as montadoras tradicionais simplesmente não conseguem replicar com a mesma agilidade. E tem um dado que resume tudo isso muito bem. Em 2024, a BYD vendeu mais de 1,76 milhão de carros elétricos puros, superando a Tesla em volume global pela primeira vez na história. E 2025 está sendo ainda mais agressivo em termos de lançamentos e expansão de mercado. Essa não é mais uma empresa emergente tentando ganhar espaço. Essa é uma potência global, ditando o ritmo. As gigantes do setor sabem disso. E estão correndo. Mas será que já é tarde demais para algumas delas? Talvez. Mas o que importa agora é entender o que tudo isso significa para você. Para quem dirige todo dia. Para quem está pensando em comprar um carro. Para quem quer entender como o mundo vai se mover nos próximos 10 anos. Porque o impacto real dessa tecnologia não está nas salas de reunião das montadoras. Está nas ruas. Está no seu bolso. Está na sua rotina. Chega de falar sobre corporações e números em salas de reunião. Vamos falar sobre você. Sobre o cara que acorda cedo, entra no carro, enfrenta o trânsito e paga a conta de combustível no final do mês. Sobre a família que planeja uma viagem longa e fica com aquela dúvida no fundo da cabeça: e se a bateria acabar no meio do caminho? Sobre o jovem que quer comprar seu primeiro carro e não sabe se vai em um elétrico ou fica no combustível por mais alguns anos. Esse motor muda a conversa para todas essas pessoas. E muda de um jeito muito concreto. Vamos começar pelo problema número 1 que afasta as pessoas dos carros elétricos hoje: a autonomia. O medo de ficar sem carga no meio da estrada é real. É humano. E é completamente compreensível. Mas aqui está o que o Super E-motor da BYD faz com esse medo: ele praticamente dissolve ele. Quando um motor aproveita 97,5% da energia da bateria, cada quilowatt-hora armazenado vai muito mais longe. Na prática, isso significa que um carro equipado com esse motor pode rodar distâncias significativamente maiores com a mesma bateria que um carro elétrico atual usaria. Não estamos falando de uma melhoria marginal de 5% ou 10%. Estamos falando de um salto real na autonomia sem precisar aumentar o tamanho ou o peso da bateria. E isso é crucial porque baterias maiores significam carros mais pesados e mais caros. Agora pensa no impacto no custo de recarga. Se o motor desperdiça menos energia, você precisa recarregar menos vezes. E cada recarga que você não faz é dinheiro no seu bolso. Para quem roda muito, seja motorista de aplicativo, vendedor, ou simplesmente alguém que tem uma rotina longa, isso faz uma diferença financeira real no final do mês. Não é poesia.
É matemática simples. E tem outro lado dessa moeda que é ainda mais interessante: o desempenho. Mais eficiência e mais rotação não significam só economia. Significam também mais potência disponível quando você precisa. Uma ultrapassagem mais segura na estrada. Uma arrancada mais rápida no semáforo. Uma resposta mais imediata do carro quando você pisa no acelerador. E tudo isso sem o motor esquentar excessivamente, sem perda de desempenho em dias quentes, sem aquela sensação de que o carro está lutando contra si mesmo. Mas aqui está a parte que eu quero que você realmente pense. Porque isso vai além do seu carro individual. Imagina um país inteiro com frotas de ônibus elétricos equipados com esse motor. Imagina táxis, caminhões de entrega, veículos de serviço público rodando com 97,5% de eficiência. O consumo de energia cai drasticamente. A necessidade de infraestrutura de recarga fica menor. A pressão sobre a rede elétrica diminui. E as emissões de carbono despencam de um jeito que nenhuma política governamental conseguiria forçar tão rapidamente quanto a tecnologia consegue. Isso não é utopia. É o caminho lógico quando uma tecnologia realmente superior chega ao mercado em escala. E aqui está o ponto emocional que eu preciso te fazer pensar. Quantas vezes na sua vida você viu uma tecnologia mudar completamente um hábito seu? O smartphone mudou a forma como você se comunica, se orienta, consome conteúdo e trabalha. O streaming mudou como você assiste filmes e ouve música. A internet mudou tudo. Essas mudanças não pediram licença. Elas simplesmente chegaram, foram irresistíveis e o mundo se adaptou. O motor elétrico eficiente está fazendo a mesma coisa com o transporte. E a BYD acabou de acelerar esse processo de um jeito que vai ser difícil ignorar. A pergunta não é mais: será que os carros elétricos vão dominar? A pergunta agora é quando? E com esse motor, o quando ficou muito mais próximo do que qualquer um imaginava. Me conta aqui nos comentários. Na sua cidade, você já vê muitos carros elétricos na rua? Você acha que está preparada para essa transição? Porque o que eu vou te mostrar agora é o que vem depois disso tudo. E é ainda maior ponto, sabe aquela sensação de estar assistindo a história acontecer em tempo real? De estar vendo algo que, daqui a 20 anos, vai estar nos livros didáticos? É exatamente isso que está acontecendo agora. E a maioria das pessoas ainda não percebeu. O Super E-motor da BYD não é o fim de uma jornada. É o começo de uma nova era. E quando você entende o que vem depois dele, a escala do que está acontecendo fica ainda mais impressionante. Vamos começar pelo que já está confirmado. A BYD anunciou que esse motor vai equipar toda a sua linha de veículos ao longo de 2025 e 2026. Não só os modelos premium, não só os carros esportivos, toda a linha, do modelo mais acessível ao mais sofisticado. Isso significa que a tecnologia de ponta que hoje parece exclusiva vai se tornar padrão. Vai se tornar comum. Vai se tornar esperada. E aqui está o efeito dominó que isso cria no mercado global. Quando a BYD coloca esse motor em carros acessíveis, ela força os concorrentes a responderem. E responder custa dinheiro, custa tempo, custa pesquisa e desenvolvimento acelerado. As montadoras que não conseguirem acompanhar esse ritmo vão perder mercado. Não gradualmente. Rapidement. Porque o consumidor não tem paciência para tecnologia inferior quando uma opção melhor e mais barata está disponível na concessionária ao lado. Isso já está acontecendo na China, que é o maior mercado automotivo do mundo. Em 2024, os carros elétricos representaram mais de 40% de todas as vendas de veículos novos no país. E a tendência é que esse número ultrapasse 60% até 2027, segundo projeções do setor. A BYD lidera esse movimento com folga. E agora ela está exportando não só os carros, mas a própria tecnologia para o mundo inteiro. Europa, América Latina, Sudeste Asiático, África. A BYD está abrindo fábricas, firmando parcerias e expandindo sua presença em todos esses mercados simultaneamente. E o Super E-motor é a arma tecnológica que ela vai usar para conquistar esses territórios. Porque quando você chega com um produto genuinamente superior e mais barato, os argumentos contra ele começam a desaparecer um por um. Mas tem uma dimensão dessa história que vai muito além dos carros. Que vai além até da mobilidade. Pensa comigo.
Um motor com 97,5% de eficiência não é útil só em automóveis. Essa tecnologia pode ser adaptada para motos elétricas, caminhões, ônibus, barcos, aviões de curta distância e até equipamentos industriais. A BYD já sinalizou interesse em expandir a aplicação desse motor para além do setor automotivo. E quando isso acontecer, o impacto vai atingir setores inteiros da economia que hoje ainda dependem completamente de combustíveis fósseis. Imagina a cadeia logística global rodando com motores assim. Caminhões de entrega que custam uma fração do que custam hoje para operar. Frotas de ônibus urbanos silenciosas, eficientes e baratas. Equipamentos de construção que não poluem o ar dos trabalhadores. O impacto econômico e ambiental disso é difícil até de calcular. É enorme demais. E aqui está o ponto que eu quero deixar gravado na sua cabeça antes de terminar esse vídeo. Durante décadas, o mundo ocidental dominou a inovação tecnológica. Os Estados Unidos inventaram o smartphone moderno. A Europa liderou a engenharia automotiva de luxo. O Japão revolucionou a manufatura. Mas algo está mudando de forma silenciosa e acelerada. A China, que por muito tempo foi vista como uma fábrica de cópias baratas, está se tornando uma potência de inovação original. E a BYD é o símbolo mais claro disso. Essa empresa começou fabricando baterias para celulares nos anos 1990. Entrou no setor automotivo em 2003, sendo motivo de piada entre as montadoras tradicionais. E em 2025, ela apresenta o motor elétrico mais eficiente já colocado em produção em massa na história da indústria automotiva. Essa trajetória não é acidente. É estratégia. É visão de longo prazo. É investimento pesado em ciência e engenharia durante décadas. E o mundo inteiro está acordando para isso agora. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, você entende que a transição para os veículos elétricos não é uma questão de se, mas de quando. E esse quando está chegando mais rápido do que qualquer previsão oficial dizia há 5 anos. Segundo, você percebe que as escolhas que as montadoras, os governos e os consumidores fizerem nos próximos 2 a 3 anos vão definir quem lidera e quem fica para trás nessa nova era. E terceiro, talvez o mais importante, você se pergunta: o que mais está prestes a mudar que a gente ainda não está vendo? Porque se a BYD conseguiu fazer isso com um motor elétrico, o que mais está sendo desenvolvido agora em laboratórios que o público ainda não conhece? Que outras tecnologias estão prestes a explodir e transformar setores inteiros do jeito que esse motor está transformando o automotivo? Essa é exatamente a pergunta que vai guiar o próximo vídeo desse canal. A gente vai mergulhar fundo nas tecnologias que estão sendo desenvolvidas agora em segredo, e que nos próximos 5 anos vão chegar ao mundo e mudar tudo de novo. Baterias que carregam em minutos. Materiais que não existiam há 10 anos. Sistemas de energia que parecem impossíveis hoje, mas que já estão em fase de teste. Se você não quer perder esse vídeo, se inscreve agora, ativa o sininho e fica ligado. Porque o futuro não avisa quando chega. Ele simplesmente aparece. E quem estava prestando atenção sai na frente. O motor da BYD é só o começo. A história real ainda está sendo escrita. E você está aqui para ver.